O Senado Federal instalou nesta terça-feira a CPI da Covid-19, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal. Instalados os trabalhos, precisamos ter todo o cuidado para evitar pré-julgamentos e retóricas inadequadas a uma comissão parlamentar de inquérito. Uma delas é querer passar a mensagem de que a CPI seja um instrumento de medidas concretas de combate à pandemia. Para contribuir com o enfrentamento da Covid-19, o Senado já tem comissão específica em funcionamento, além das muitas iniciativas individuais e da própria presidência da Casa, que tem capitaneado ações importantíssimas em cooperação com o governo federal. Não podemos nos esquecer de que CPI investiga fato determinado, sobre o qual pese alguma dúvida de correção ou licitude. Tanto é que seu propósito, ao final, é encaminhar o resultado das apurações para o Ministério Público, a quem compete propor ações cíveis e criminais conforme o caso. Em relação ao Planalto ou ao Ministério da Saúde, esta CPI, diferentemente da maioria, não está investigando atos de corrupção. Já é um alento saber que a primeira e única CPI que mira o Planalto nesse governo não foi motivada por denúncias de corrupção, como a sociedade brasileira já viu tantas vezes em outros governos. No que diz respeito a estados e municípios, há sim indícios de corrupção que, inclusive, já foram objeto de operações da Polícia Federal. Mas, para além de se verificar eventuais atos de corrupção, será necessário apurar quanto e como foi gasto o dinheiro no enfrentamento da pandemia, ou seja, se houve gestão eficiente dos recursos. Isso é necessário porque começam a chegar informações de alguns estados e municípios que viveram crises por falta de leitos, medicamentos, oxigênio e outros insumos que tinham dinheiro federal em suas contas e muito dinheiro, diga-se de passagem, e que não souberam ou não quiseram gastar para enfrentar a pandemia. Dados preliminares dão conta de que isso ocorreu, inclusive, em relação ao estado do Amazonas, que viveu crise no sistema de saúde por falta de oxigênio. Isso precisa ser apurado, pois sendo o SUS um sistema de saúde descentralizado, cada esfera de governo deve responder por suas próprias obrigações, mormente quando, para atendê-las, recebeu o devido aporte do governo federal. No mais, espera-se que a CPI sirva como um instrumento sério e equilibrado, que contribua para o combate à corrupção e que não seja palco de revanche a esse importante processo que o Brasil tem vivido nos últimos anos, simbolizado especialmente pela Operação Lava Jato. Não podemos inverter os valores. Somos e devemos ser defensores ardorosos de investigações e punições sérias, justas e equilibradas, que não sacrifiquem os direitos e garantias fundamentais. Por outro lado, não podemos negar a importância das ações públicas, dos aparelhos de investigação e dos órgãos do judiciário. Destilar ódio contra as ações anticorrupção e seus autores não é salutar. Até porque foi justamente o combate à corrupção, especialmente através da Lava Jato, que evitou que o Brasil vivesse uma crise econômica ainda maior. Aliás, essa nossa preocupação atual com a pandemia e com a necessidade de salvar vidas não pode nos fazer esquecer dos atos de corrupção e de leniência que esse país viveu nas últimas décadas. Os saques que foram feitos aos cofres públicos também contribuíram com o número de mortes que hoje vemos crescer. A corrupção de um passado recente ajudou a impedir o país de ter um sistema de saúde mais estruturado. Se investidos corretamente, os bilhões desviados da Petrobras, de outras estatais e ministérios, poderiam ter levado o Brasil a construir mais leitos clínicos e de UTI, aparelhar os hospitais, contratar mais profissionais de saúde. Ao contrário disso, os governos dos tempos áureos de corrupção nos legaram um sistema de saúde combalido, que se mostrou totalmente fragilizado com a chegada da pandemia. Se realmente queremos procurar responsáveis pelas mortes, não podemos nos esquecer dessa tragédia moral e econômica que paralisou o Brasil e tirou dos cofres públicos altíssimas somas de recursos durante vários governos. Os bilhões do BNDES, que serviram para financiar ditaduras ao redor do globo, também fizeram falta em 2020, quando a pandemia chegou, e ainda fazem falta.
de grande parte desses recursos, não se tem sequer esperança de que volte ao Brasil. A CPI da Covid-19 certamente terá muito trabalho e a ela queremos nos dedicar com muita responsabilidade, isenção e transparência. Numa investigação séria, inteligente, ampla, pelo bem do Brasil. Muito obrigado.